que o estresse é muito falado, às vezes pouco entendido. Você consegue me definir o que é o estresse? Muito bem. Quando a gente fala em estresse, a gente está falando numa resposta, então uma resposta orgânica, o corpo responde frente a uma situação de desafio. Certo. Frente a uma situação em que leva ao medo. Seria superar uma dificuldade. Eu preciso enfrentar. Então meu corpo ele vai se preparar. Exemplo, uma pessoa que tem que fazer uma apresentação no trabalho dela. Ela vai apresentar lá para os colegas. Ou na faculdade mesmo, quando as pessoas têm que fazer uma apresentação. O corpo, ele se prepara. Existe toda uma alteração, né, bioquímica, hormônios que nos deixam mais atentos, nos deixam mais espertos. A pupila dilata, você começa a ficar mais enrijecido. Exatamente. E que é um outro exemplo que explica bem isso também, você vai atravessar a rua e vê um pitbull do outro lado. Certo. Só que o contexto não tem ninguém na rua, e você ainda vê a coleirinha do pitbull assim, sabe? Que quebrou a corrente, ele tá ali, não tem dono nem ninguém do lado. O que vai acontecer? Estresse. Certo. Uma reação. O coração vai bater mais rápido. Por que essa frequência cardíaca vai aumentar? Porque precisa mandar sangue para o músculo. Para quê? Para o famoso lutar ou fugir. Luta ou fuga. No meu caso, fugir. Né? Eu também dois. Pitbull lá, eu vou fugir. Dois, com toda certeza. Então, essa preparação é o estresse. Hans Selye, ele é o primeiro a usar o termo estresse, né? Um fisiologista canadense, lá em 1936. Ele é o primeiro a usar o termo estresse nesse sentido, no contexto de saúde, como a gente entende hoje. Sim. Reação orgânica frente a um desafio. Certo. Então, independentemente do desafio. Isso. Por exemplo, para você ou para nós, o pitbull vai ser um desafio. Sim. Para uma pessoa que está acostumada, ou então que tem pitbull, ou então que é um adestrador, tranquilamente não é. Mas talvez para ele o estresse seria, sei lá, pular de paraquedas. Um exemplo que eu acabei de inventar aqui. Então, depende do evento. O que vai ser subjetivo, então, para cada pessoa, o que vai acontecer. Exato. Que a gente chama de agente estressor. Sim, né? perfeito. Agente estressante. Então, como é que cada um lida com aquele agente? Alguns já têm facilidade, até porque já aprenderam. Sim. Que é o caso. Tá manjado já, né? Já sabe como é que funciona. E tem aquele que é uma situação totalmente inesperada, uma surpresa. Sim. Ou até, dependendo da memória, do contexto de vida, você tem estímulos ali que podem ser bem aversivos, podem amedrontar muito. Não está na nossa pauta, mas o que você está dizendo é bem parecido com o transtorno de estresse pós-traumático. Porque você fala da memória, você vai remeter lá. Sim. Por exemplo, vamos de novo no pitbull. Sim. Viu o pitbull na rua, coleira solta, procurando o dono, talvez babando, querendo morder alguém, um exemplo. Aí isso me remete a uma memória lá atrás, em que um dia um cachorro correu atrás de mim e me mordeu. Aí bate o TEPT, então, o transtorno de estresse pós-traumático. Exato. E aí vai vir de uma forma muito mais intensa, violenta, né? Exato. Entendi. Então depende muito também. E veja que o estresse, ele é fundamental. Nós só existimos hoje graças ao estresse. Porque se não tivéssemos essa preparação, nós já teríamos sido devorados lá na Idade das Cavernas, lá já teríamos sido devorados. Então, isso é importante. O estresse, muitas vezes... Não é um vilão. Isso. Que no Você senso vê comum... como vilão. Exato. No senso comum é assim, estresse é ruim. Veja, nós vamos ter que discutir isso, né? Porque o estresse, ele é importante, ele é necessário, mas ele pode se tornar prejudicial. Eis a questão. Perfeito. Aí já vem a outra pergunta, que é a seguinte, porque se for assim, o estresse é importante para nossas vidas. Eu consigo entender que o estresse, ele é algo patológico, se torna uma doença, sim ou não? Não, ele não é considerado uma doença.
Perfeito. Não é. Perfeito. Porque algumas pessoas acreditam que seja, né? Sim. O estresse em si não é uma doença. Ele é uma reação fisiológica fundamental. Sim. Agora, o grande problema qual é? Como é que nós vamos trabalhar com esse estresse? Uhum. E como tudo, né? É o excesso. Sim, sim. Eu costumo até usar muito o exemplo da zebra, né? Então, vamos lá, que isso eu não sei não. Vamos lá. A zebra na savana. Tá lá. Pelo olfato, ela percebe o leão. Uhum. Identifica o leão. Na hora, a frequência dela vai lá em cima, ela já fica preparada e foge do leão. Claro. Vai fugir do leão. Ela e as colegas dela. Sim. Se ela sobreviver, a hora que ela perceber que o leão não está perto, se certificou que ele não está perto, que ela não corre mais risco, o que ela faz? Baixa. Volta a se alimentar. Isso. Pastá-la. Acabou. Ou seja, aqueles hormônios que foram úteis para ela se proteger, para ela fugir, agora eles já retornam, vão ser ressintetizados. Acabou. Uhum. O ser humano, com toda a sua inteligência, evolução, né? Toda a capacidade cognitiva de imaginar, criar, ele faz o quê? Ele não faz como a zebra. Não. Se alguém der uma fechada, né? Quantas vezes a gente vê isso? O cara toma uma fechada. No trânsito e tal. Ele tomou a fechada às 3 horas da tarde. Às 5 horas da tarde ele ainda está lembrando da fechada. E após a fechada ele ainda vai pensando, nossa, eu podia descer, eu devia parar o carro na frente dele, descer, tirar ele do carro. Ele vai pensando. Mas ele vai pensando vivendo aquilo. Sentimento total, né? Ele está assistindo tudo aquilo. Ele vai... Então a gente, na verdade, a gente vê um leão a cada atividade nossa. Uhum. E qual vai ser o problema disso? O hormônio que é liberado durante o estresse, são vários, né? Mas aqui os principais, cortisol, adrenalina, as catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina. O problema, vamos pegar aqui o cortisol. O grande problema do cortisol é que se cronicamente ele é liberado, ele vai, por exemplo, deprimir o sistema imunológico. Uhum. Aí você fala assim, nossa, então não posso liberar cortisol? Pode. É bom, é importante, te deixa esperto, te dá energia para enfrentar o problema. Acabou o problema, tem que relaxar. Temos que ser igual a zebra. É a zebra, só que a gente não faz isso. Uhum. E aí esse cortisol vai sendo liberado. Sim. E aí esse excesso é que traz a doença. Sim. Eu dou também um outro exemplo bem interessante, que às vezes as pessoas falam assim, mas quando eu tomo fechada eu não ligo, né? Quando... 2 amigas no trabalho. Sim. 2 amigas no trabalho. A gente já sabe que o cortisol sendo liberado continuamente, ele vai trazer prejuízos, que a gente depois até pode aprofundar isso. Mas o que vai acontecer? As 2 amigas, colegas de trabalho, estão no escritório, começam a brigar. Está no final do expediente, aí começa aquela briga, uma levantar a voz, o famoso bate-boca. Sim. Aí vem os amigos, não, deixa disso, não sei o quê, vamos embora, já deu tempo, vamos embora. E aí eu falo, vamos imaginar o seguinte, vamos acompanhar uma delas. Uma delas sai, então terminou o expediente, e ela vai pela calçada pensando, eu devia ter jogado o mouse na cabeça dela. Por que eu não falei isso? Bom, até aí, o cérebro não sabe se ela está diante da adversária. Sim. Ou se ela está na calçada. Sim, porque o cérebro não tem olho. O pessoal às vezes acha que não, a gente cria muita coisa, né? Exatamente, ele está ali, olha, respondendo. Exato. Hormônio. Ela chega, vamos supor que ela vai utilizar o trem. Ela chega na estação e vê uma amiga. Ela fala, amiga, preciso te contar.
Você já viu a pessoa, você fala, você não sabe se está brigando, se está conversando? Sim. Porque ela conta com uma emoção. Com uma emoção tão forte. Ela né? revive. Sim. E aí os hormônios... E vai. Em cima. Aí ela chega em casa e vai contar para a irmã. E revive. Aí ela vai dormir pensando. Sonha. Ela sonha. Então, dá para ser o hormônio o tempo todo. E um dia é a colega de trabalho, no outro dia é no transporte público, no outro dia é o chefe. Uhum. Então é um leão por dia e esses hormônios ali sendo despejados. Então esse cortisol em excesso, ele vai... A gente tem células, a gente tem, por exemplo, a NK, que é Natural Killer, fundamental para o nosso sistema imunológico. Cortisol cronicamente sendo liberado, o que ele faz? Inibe a produção da NK. Uhum. Linfócitos, né? Todo mundo aí no ensino médio lá aprendeu linfócitos, células, né? Os glóbulos brancos, mas vai prejudicar a produção de linfócitos, fagocitose, todo o processo ali que o sistema imunológico utiliza para nos defender, esse cortisol continuamente agindo vai deprimir. E aí ficamos vulneráveis a uma gripe, ficamos vulneráveis a inúmeras doenças infecto-contagiosas. Sim. E pior, cortisol ele quer dar, a gente tem que ficar ligado, energia. Cortisol, adrenalina, eles querem o quê? Eles querem glicose na corrente sanguínea, eles querem... Para correr mais. Para ter energia. Sim. E o que é a glicose constantemente na nossa corrente elevada? É diabetes tipo 2. Glicose Perfeito. vai na parede da artéria, se ficar em excesso crônico, não é uma vez, mas se ficar cronicamente, lesa a parede, forma placa, a parede fica enrijecida, pressão sobe. No cérebro, dependendo do lugar, ela fragiliza a parede. AVC, né? Uhum. Acidente vascular cerebral. E assim vai. Sim. Então eu falo assim, pô, é patológico. Veja, o estresse não. Sim. Mas a forma como nós trabalhamos com ele, ele vai levar, né? Ele vai contribuir para inúmeras doenças.